A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com a cantora e compositora Fernanda Takai do Patofu. Em plena pandemia, ela está lançando um disco novo feito em casa com seu marido, músico e produtor João Ulloa. O disco chama-se Será que você vai acreditar? Um papo sobre família, política, com muita música, tudo online, em casa, na quarentena. Grande prazer agora conversar com Fernanda Takai, direto de Belo Horizonte, né? Se estou enganado, Belo Horizonte, ela está em Belo Horizonte. E a Fernanda Takai é uma mulher tão generosa, uma compositora e cantora tão bacana, que deu uma nota altíssima ao pão de queijo aqui da Hora do Rango, quando ela esteve aqui no estúdio. E sempre assim, quando vinha algum mineiro no estúdio, eu falei, olha, a Fernanda Takai deu uma nota boa. Então os caras falaram, então tá bom, se ela deu uma nota boa. Então, mais uma vez, obrigado pela nota do pão de queijo aqui. O pessoal da produção agradece. Você foi muito generosa, né? Faltou o queijo mineiro, naturalmente, no pão de queijo, mas você, para agradar a gente aqui, deu uma nota bacana. Tudo bem com você, Fernanda Takai? Tudo jóia, Colibri. Claro, tem que agradecer. Imagina, são pouquíssimas rádios que trazem, né? Imagina, pão de queijo quentinho, comida, café, com aquela comidinha, assim. A gente, claro, já assim, espiritualmente a gente se sente melhor. Então, pois é. E claro aí eu que falo... tinha que ser uma nota boa. Por isso que eu sempre falo, quando vinha um mineiro, não sei se está bom esse pão de queijo, eu falo, olha, Fernanda está caída. Mas vamos falar de outro assunto. Vamos falar da pandemia, né? Porque a gente perguntou aqui para todo mundo e tem perguntado. Não é só uma enquete, é uma avaliação mesmo com vocês, porque o impacto é muito grande. Desde março nós estamos aí nessa vida, estamos fazendo o programa ao vivo, você participou, né? Aquela coisa aconchegante, todo mundo junto, bandas vindo, tocando e tudo mais, no estúdio pequeno lá da rádio e tudo mais. E aí tivemos que parar. Não, aí a gente reinventou aqui, fizemos o Colibri na Quarentena. E você, como é que você reagiu? Qual foi o impacto para você? Do ponto de vista familiar, né? Você, o John, a sua filha, e, enfim, e também do ponto de vista de trabalho. O que nós vamos fazer? Nós ganhamos dinheiro com show, e agora? E tal. Como é que foi? A gente vinha, geralmente no começo de ano, a gente sempre retoma as atividades após o carnaval. E justamente após o carnaval, a agenda de shows do Patofu e a minha estavam já começando a andar. E aí, dia 15 de março foi a última apresentação, dia 14 de março, aliás, foi a última apresentação que a gente fez com o Patofu. E aí parou tudo. O que aconteceu assim, eu e John e Nina, né, nós três estamos aqui em casa, a gente respeitou bastante o isolamento, né, a gente só sai, até hoje mesmo, nós somos do tipo que esperando a vacina. E faz a coisa certa, né, Fernanda? Saindo só, tipo, o John sai para o supermercado, ou assim, tem consulta médica, mas não é para sair para festa, nem, sabe, para viajar, para passear. A gente está realmente fazendo isso que é a coisa mais lógica, né, que enquanto a gente não tem a vacina, é ficar em casa. E, claro, fomos muito atingidos, não só, eu digo a gente, é todo mundo que vive da música, né? Assim, os artistas, as equipes técnicas, as produtoras. E a gente sente muita falta disso, né? Tem a falta, claro, da moeda, né? Do financeiro, mas uma das nossos objetivos sempre é ir para a estrada com os discos novos e com os shows novos que a gente tenha. E a gente estava em 2 turnês, né? Eu fazendo o Tom da Takai com a Orquestra Ouro Preto, que era um show incrível, e o Patofu no Música de Brinquedo 2, e eventualmente ainda fazendo shows do Patofu Grande sem brinquedo, que é o Patofu normal. E aí isso tudo parou, e eu tinha um planejamento, né, inicial de ainda esse ano gravar um disco solo. E aí o que a gente ficou em casa, o que eu fui fazer com o John então botar para andar o máximo possível esse meu projeto do disco, que é esse que eu lancei em julho, né? Será que você vai acreditar? Quer dizer, você tinha 3 projetos que estavam andando com shows, né? E aí você resolveu optar pelo projeto
de solo individual e tal. Agora, do ponto de vista familiar, vocês ficaram, porque aqui na enquete a gente teve pelo menos algumas vertentes, assim, alguns, né? Uns ficaram realmente deprimidos, realmente, músicos, Uhum. né? Que eu entrevistei, o cara falou, não vou mexer mais no violão, parou, né? E isso foi uma realidade mesmo. Outros ficaram realmente hiperativos. Nós temos que fazer lives, nós não podemos parar. E aí o cara nem sabia fazer live, mas já entrou nessa de fazer live, que era uma forma de também estar atento. A preocupação, né, de estar no mercado, não perder o espaço. Não sei se foi isso, mas você podia explicar melhor isso, né? Alguns que foram nessa, outros ficaram literalmente perdidos, né? O que eu vou fazer agora? Não sei mais. E outros ficaram tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, a mesma coisa, tudo junto. O cara ficou perdido, deprimido e hiperativo, uma confusão. No reduto familiar, você concentrou no seu próprio trabalho solo, foi uma das ideias. Mas para se organizar assim, o que você pensou? Porque tem a turma toda que gira em torno de Pato Fu, do projeto Brinquedos, do trabalho Fernanda Takai solo e tudo mais, que é a turma toda que a gente chama da turma da graxa, né? Que é a turma toda que... E essa turma ficou sem nada, com dificuldades, né? Uma situação dramática que a gente tem relatado nesses meses, desde março, quando a gente começou o programa, a gente tem relatado, tem colocado campanhas que estão ajudando esses artistas, anunciando e ressaltando os projetos bacanas, os editais que estão rolando. Enfim, aqui a gente abre todo espaço, porque a gente viu que essa turma estava sofrendo muito, né, também. Essa turma que trabalha na cadeia, são os trabalhadores que trabalham em torno de vocês, né, que fazem shows e tal. Então, alguns artistas fizeram lives, mas o drama foi muito grande, né, nas famílias desses, do Road, do Cara da Luz, enfim. Como é que você encarou E toda essa questão? ainda está sendo e vai ser durante um Sim, bom tempo ainda, né? Porque assim, a eis a gente questão. pode acompanhar aqui na Europa alguns lugares que abriram estão fechando outra vez, né? Verdade. E a gente aqui ainda não saiu do pico, né? Porque os números no Brasil são altíssimos. A gente não pode nem falar que é a segunda onda. Nós estamos na onda gigante lá, parece aquelas ondas de surf, sabe? De quebrar recordes. A gente, Estados Unidos, né? Os números desses dois países que não por acaso são geridos por pessoas completamente inconsequentes, nós temos esses números muito ruins, né? Não há teste, o teste é pouco. É descaso, é gente incompetente cuidando de pastas que são muito necessárias. O que a gente fez, assim, no início, até eu acho que eu usei a ideia do meu próprio disco que eu tinha para gravar, já tinha música selecionada, na verdade eu tinha começado, eu já tinha gravado, por exemplo, Terra Plano já tinha começado a fazer essa canção, já tinha colocado voz nela, mas ia ser um disco feito ao longo do ano sem pressa. No meio das turnês, nas voltas, no retorno a Belo Horizonte, eu ia gravar. Talvez fosse um processo mais colaborativo, como foram os meus outros discos, de eu chamar gente para vir aqui em casa, gravar, passar um tempo com a gente, que é muito gostosa a experiência de trocar, né? Trocar figurinha ao vivo, né? A gente sabe. Ir ao estúdio falar com você é bem diferente da nossa experiência remota. Bem legal. E aí eu acho que a gente colocou o foco nessa produção do disco porque tinha autonomia para isso. O estúdio era na minha casa, o John era produtor e por acaso tocava todos os instrumentos. E foi uma forma terapêutica de lidar com a pandemia, com todas essas restrições. Quando as lives começaram a aparecer, e a gente tem um perfil bem reservado, assim, eu gosto das redes sociais, mas eu não tenho aquele overposting, sabe, de ficar, eu tenho que fazer não sei quantos vídeos por dia, eu tenho que marcar não sei o quê, tem que falar. Eu gosto eu gosto pelo menos uma vez por dia postar alguma coisa, comentar alguns assuntos, mas eu não fico o tempo inteiro nas redes. E eu mantive esse ritmo de certa forma, porque eu estava gravando o disco, né? Mas queria só comunicar às pessoas que a gente estava bem, né? E manter o humor até de quem gosta, que acompanha o nosso trabalho, meu e do Pato Fu. Eles querem saber se a gente está bem também, né? Até psicologicamente falando, eu digo, o fã, ele se preocupa até com isso, né? Se a pessoa claro, tá bem, da saúde, com a saúde de vocês, é natural, né? E aí, quando as primeiras lives com recurso começaram a aparecer, o que a gente fez, pelo menos da nossa parte, acho que grande parte dos artistas, pelo menos do meu ciclo assim de amizade, a gente socializou essa receita, sabe? Embora, tipo, Legal. eu e John,
a gente estivesse aqui fazendo e tivesse uma verba para essa live, assim, a gente meio que dividiu para todo mundo da equipe que não estava aqui, os músicos também, os meus sócios também, né? Todo mundo que trabalha com a gente frequentemente, a gente falou, olha, a gente teve essa receita, a gente está dividindo, está numa socializada mesmo, meio cachê igual para todo mundo. Pegou e dividiu. Então, assim, eu acho que é um jeito que a gente teve de fazer que deu um pouco de conforto, mas mostrou principalmente a nossa intenção e a nossa afetividade em relação a essas pessoas, que a gente realmente gostaria muito que a gente pudesse resolver os problemas de todos à nossa volta, mas assim, na medida que é possível a gente fazer isso, a gente vai fazer. Então, todo evento que teve com receita, a gente meio que socializou. E há grandes campanhas, como você falou da graxa, em que são... Né, além da doação em espécie que os artistas fazem, mas você manda equipamento para leiloar, manda CD, manda camiseta. Tem vários jeitos que a gente faz. Às vezes eu gravo aqui, teve foi muito bonitinha que o Menescal fez para os músicos que estão com ele há muito tempo. E ele pediu para cada cantora mandar uma música. E aí, nesse estilo, né, eu gravando em casa, ele gravando na casa dele, ele juntou. E aí teve Leila Pinheiro, Wanda Sá, eu... Quer dizer, a gente junta e faz uma live para os músicos do Menescal. Assim, a gente se ajuda de alguma forma, né? Mas assim, a situação é muito grave, vai durar mais tempo e a gente tem que recorrer mesmo, todo mundo. Eu digo, principalmente a quem não está ali. Por exemplo, eu e John, nós somos compositores, tem o direito autoral que, embora seja super discutível se paga bem ou mal, a gente tem uma renda, sabe? Pelos 28 anos de carreira que eu tenho muita música gravada, o John também. Então, a gente tem como se manter. Agora, as pessoas que vivem das diárias de produção, de trabalho, é muito difícil, né? É difícil. E é dramático também. É dramático porque aqui em São Paulo, muita gente, você sabe, como aí em Minas também, mas aí a turma que vive, como você falou, o cara vive do job, né? Que é aquele do trabalho. Tem o show da Fernanda, eu vou lá fazer a luz. Então, aí depois não tem mais show, mas não é só o da Fernanda que não tem show de ninguém. E aí eu vou ganhar como, né? Porque o cara ganhava aqui, ali, fazia uma programação por mês, assim, às vezes o cara ficava num pique... Com vários artistas diferentes. Com vários artistas, o cara ficava um mês inteiro, eu peguei um trampo legal, vou em frente e tal. Só que agora é zero, que é o que o cara tinha pingado, é zero, transforma em zero. E aí é dramático você ver, vocês estão fazendo um trabalho incrível, né? E essa solidariedade é comovente, porque eu boto as coisas, se é que é possível dizer isso, né? Da pandemia, uma das coisas que se revelaram para muitos de vocês que têm essa sensibilidade, né? Não são todos, né? É essa questão do gesto de solidariedade, de ajudar efetivamente. Olha, vamos lá ajudar, porque esse está precisando mais que eu. Isso é uma coisa que, né? No pique diário, às vezes a gente não tinha essa noção, né? Do que o cara depende muito da gente por outro motivo, né? Eu tenho alguns instrumentos aqui, eu mandei para o cara lá que é Rode, para ele ganhar um troquinho ajeitando, né? Afinando, eu não sei afinar, então mandava o cara afinar. Enfim, arrumava trabalho para essa turma toda, né? Que os caras estão sem nada, então você tem que ajudar. Mas você veja que a gente, muitos de nós, a gente teve essa percepção como... É claro que quem é consciente sabe, tem essa percepção do todo sempre, mas assim, para muita gente foi necessário uma pandemia vir para mostrar o tanto que as pessoas vivem no limite. As pessoas vivem aqui no Brasil, muita gente está no limite, é um dia após o outro, sabe? O que eu vou ganhar aqui para comprar minha comida de amanhã? Eu não sei nem onde eu vou dormir. Então, assim, a gente que tinha uma vida, e muitos de nós que tínhamos uma vida estabilizada, assim, a gente começou a ver isso muito perto da gente. E aí você se coloca realmente no lugar do outro e fala assim, puxa vida, olha só, agora a gente está 7 meses, 8 meses nessa, mas tem gente que nasce assim e vive assim. Pois é. Todos os seus dias da vida, né? Ficou escancarada a desigualdade que já existia, que a gente analisava no dia a dia. Você é uma pessoa que acompanha todos, né, a questão, você é uma pessoa engajada, então você acompanha a desigualdade do país, é um absurdo e tal. Mas isso na pandemia ficou escancarado, porque o sujeito vai, não, vou ter que lavar as mãos. O cara não tem saneamento básico em casa. Água, não, o cara tem que ficar confinado. O cara mora, ele mais 200 juntos. Como é que ele vai ficar confinado? Como é que ele não vai ter aglomeração? Então, falando, peraí, nós estamos falando uma coisa que a gente pede por uma questão de saúde pública, de saúde, por causa do Covid e tal, as pessoas que ela não pode cumprir, mas não é porque ela
não quer, é porque ela não pode cumprir, tem que sair para trabalhar. Nossa, é um drama, né? A gente eu acho que as pessoas como você e muitos artistas se tocaram mesmo, ainda mais, né? Não é que não sabíamos da desigualdade, não, ninguém é assim, né? Tão alienado. É obviamente que a desigualdade está aí, mas quando a coisa bate assim forte, como foi o caso da pandemia, você percebe, olha só, o país onde eu estou, a diferença. E até aí vamos falar daqui a pouco, e até da postura dos dirigentes nesse momento de crise. O cara que foi eleito para governar o país, né? Como é que ele pensa? Como é que ele cuida das pessoas? Se ele tem essa preocupação. Foi eleito para isso, né? Para governar, administrar. E ele, né, não está nem aí. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos ouvir uma música, porque agora ficou muito sério o assunto. Né? Tem o Terra Plana em homenagem a essa turma? Não. Essa pergunta eu ia fazer de qualquer jeito, né? Terra Plana é essa turma dos terraplanistas, esses caras que eles acham que o navio ele cai num buraco assim, quando ele está andando no mar, e pum, cai numa vala, né? Porque é plana, a Terra é plana, né? Então ele... Pois é. É um jeito que a gente encontrou de trazer em discussão, mas de uma forma até amável, sabe? Os terraplanistas, às vezes, eles são muito violentos, muito bravos, né? Então, assim, eu pus o nome Terra Plana, então acho que até a princípio eles ouviram e falaram, nossa, uma música, homenagem à Terra Plana. Não, é uma deshomenagem, né? Assim, escute e fala como é que a gente chegou hoje com tantos negacionistas tomando decisões pelo nosso país, né? Então, mas eu quis falar e chamar a atenção dos terraplanistas. Alguns que sabem ouvir, sabem ler, de alguma forma eles ainda, tá bom, é a sua opinião e a minha opinião. Outros são extremamente violentos, como todos os assuntos aqui no país, né? Tem gente que sabe discutir, tem gente que não quer e não vai dar chance a qualquer tipo de discussão educada, polida. Então, o Terra Plana olha, inclusive para a gente, né? Nós pais, assim, o que a gente está deixando de ferramenta para os nossos filhos, para eles lidarem com isso, com esse mundo negacionista, com esse mundo cada vez mais perigoso, né? Assim, onde algumas coisas que a gente conquistou são destruídas e vamos embora. Não olha para trás, não olha para o outro, é só a minha turma, né? Então, assim, ele tem isso nessa música. E a gente usa as imagens da NASA, né, da estação espacial, no lyric video, para mostrar de uma forma poética que é como a Terra é tão redondinha e como ela é a nossa nave, né, nosso lugar onde a gente vive, que a gente precisa cuidar dela. E é todo mundo, qualquer lugar que você esteja no mundo, o que você faz vai ter consequência para o outro lugar lá. Sabe? Pode ser muito distante, pode ser perto, mas tudo que você faz tem consequência. Então, mais ou menos por aí. Legal. Vamos ouvir então e ver. Quem estiver na rádio vai ouvir naturalmente o Terra Plana e quem estiver no YouTube vai ver esse clipe com imagens da NASA, isso, né? Imagens da NASA. Roda Terra Plana para os terraplanistas sacarem o que estão fazendo. Roda. Se eu disser que mesmo tendo medo você deve se arriscar, será que você vai se machucar? E se alguém te contar que a Terra é plana e que não dá pro espaço viajar, será que você vai acreditar? Não pode ser. Onde é que eu errei? Como é que isso foi acontecer? Se eu disser que mesmo tendo errado eu quis sempre acertar, será que você vai me perdoar? Se o vento me soprar pra longe dos teus olhos sem que eu possa te abraçar, prometa que
que você vai se virar. Eu sei que você já pode entender. É meio difícil envelhecer. Eu sei que você já pode entender. É meio difícil envelhecer. E o mundo a girar vai te ensinar o que eu não sei. E o mundo a girar, e o mundo a girar. Estamos de volta com a Fernanda Takai. Fernanda Takai está falando do trabalho que ela fez na pandemia, como é que ela está encarando a pandemia, né? E o trabalho chama Será que você vai acreditar? Você já tinha esse título antes ou rolou tudo na pandemia, Fernanda? Isso tudo Não, foi depois. Geralmente eu depois. escolho o título quando o disco está gravado. Pronto. Eu tô ali, o disco está pronto, eu tô com a ordem do disco já quase fechada. Eu sempre busco em algum, de repente na letra de uma canção, será que você vai acreditar? Está dentro da letra de Terra Plana, Sim. né? Então eu busco alguma frase ou algumas palavras que possam fazer as pessoas terem vontade de escutar o disco, né? Assim, falou assim, será que você vai acreditar? Por quê, né? O que tem ali? Que assuntos estão ali? Então foi depois. E eu gosto de me questionar e questionar os outros. Acho que é só assim que a gente, né? Com uma boa ciência, né, Colibri? Que as pessoas tanto desprezam. A ciência só vai para frente porque a gente se questiona, a gente questiona o outro, claro. né? E tenta descobrir outros caminhos ali para melhorar a nossa vida, né? E também uma técnica jornalística, você chamar a atenção, né? Será que você vai... Mas o que é que eles quiseram dizer com isso, né? Aí você chama uma técnica de puxar na manchete, trazer o cara para descobrir a história. Você, como artista, você já perguntou isso para todos os artistas, isso também, além da enquete que eu fiz no começo do programa. Você se sente nesse governo perseguida? Porque eu falo essa palavra, e às vezes eu acho que é um pouco pesada, mas tem gente que acha que não é tão pesada porque se sentem perseguidos. Estou falando com relação à arte, né? Porque a arte, antes da pandemia, nesse governo, já estava sendo colocada como uma coisa assim, de vagabundos, aquela história que já, né, eu não gosto nem de... Já encheu, né? Isso aí, esse assunto já... Né? Então, eles aproveitam para dizer que não serve para nada, que a cultura... E, no entanto, por uma coisa assim que acontece nessa pandemia, está se consumindo de forma muito grande a arte, a música, a literatura, o cinema, mesmo que seja remotamente, mas se consumindo muito. Muita gente está ouvindo, eu consegui ouvir a discografia inteira dos Mutantes, outro foi eu consegui, né, pegar todo o Patufu, ouvir todos de novo, que eu gosto. Enfim, eu consegui ler o livro que eu queria ler, ou ver a série que estava faltando. Então, o pessoal está consumindo cultura. E vocês que trabalham na área da cultura, da música especialmente, antes da pandemia já estavam sofrendo a consequência de não ter apoio, de nada nesse sentido. E agora piorou a situação, né? Como é que você se sente, assim, politicamente, nesse momento, como artista? Você e o John. Ou você, né? Eu não diria assim, perseguida talvez fosse um pouco forte, assim, porque eu acho que de vez em quando, dependendo do assunto, do que eu publico às vezes nas minhas redes, né, ou dependendo da entrevista que eu dou, assim, vez por outra vem um cardume de ódio atrás, sabe, das minhas opiniões.
Mas é pontual. Eu acho assim, aconteceu isso, eu falei isso, aí veio um monte de gente e me encheu o saco, aí eu bloqueei um monte de gente, tipo, foi mal educado comigo, eu bloqueio, não tem por que ficar, sabe? Quando não tem educação na primeira chegada, eu acho que eu vou investir em outro tipo de público. Então, assim, pontualmente, vez por outra, chega um tanto de gente com ódio e com um monte de opinião falando mal da minha música, né, tentando me jogar para baixo, tudo, mas eu entendo completamente, sei fazer essa leitura já, né, com a maturidade artística e dos anos mesmo de vida, assim, eu sei ler, eu não fico mal por isso, sabe? Eu fico mal pela conjuntura, assim, de ver como que o ódio é tão se propaga de uma maneira mais fácil, dessa maneira tão fluida, assim, né? Mas eu acho que eu não me consideraria perseguida, eu acho que eu continuo a achar espaços para mostrar minha arte. Eu acho que tem uma parcela do público que eu construí ao longo desse tempo todo, são quase 30 anos de carreira, assim, que eles estão comigo, eles vão me encontrar, eu vou me encontrar com eles em algum lugar, assim, na estrada ou nas redes, né, ou na audição de um disco, ou de repente eles vão ouvir a minha entrevista, eles vão se reencontrar comigo, vão se reconectar, e a gente é uma coisa que vai... Eu sempre penso na estrada da artística, que ela é muito longa, né? Não é uma atividade que você fala assim, eu vou me aposentar com X anos, assim. Enquanto eu puder e quiser fazer arte, acho que tem um caminho uma estrada comprida ainda para mim. Então, cada lançamento, até mesmo cada ano, alguns mais complexos que os outros, assim, mas é sempre uma nova chance de trazer mais gente para o meu lado, ter gente mais perto de mim, me apoiando. Então, assim, eu tenho que saber lidar com isso, infelizmente. Agora é muito duro, eu acho que para um artista mais novo, quando você é muito atacado nas redes, principalmente, ou mesmo você sofre um boicote, eu acho que isso existe, sim. Acho que, às vezes, sei lá, determinados grupos vão falar assim, não, vamos boicotar aquele artista porque ele é de esquerda, né? Comunista. Comunista. Eu acho que isso existe, mas, assim, por outro lado, também existe toda outra rede de apoio e de gente que vai estar te estendendo a mão, né? E que vai estar com você. Você pode fazer shows bem pequenininhos, eles vão estar lá. Quando você crescer o tamanho de novo, né, via exposição ou não, eles vão estar lá. Aí vem um outro público também. E esse ir e vir, né, que a gente tem das pessoas nas nossas vidas. A sua experiência te protege um pouco, né? Que você já tem. Sim. Com esse tempo todo de carreira, então, mas você deve ter no começo, não era tanto assim, né? Mas você colocou muito bem, os artistas estão começando agora. Vem esse cardume aí de haters. Gostei do cardume de haters. Mas é tipo cardume, né? Parece que é orquestrado. Vem o cardume de haters, assim. Aí a pessoa se assusta, porque não tem a sua experiência. Porque você já passou no começo, tinha gente que adorava Patufu, você, o John e tudo, mas tem gente, esses caras aí. Tem sempre aquela turma do contra. Mas não tinha a rede social tão forte como hoje, né? Que ela se alimenta de vários caras que ficam no anonimato, principalmente, não te conhecem. Fernanda e tal, não te conhece, mas e faz aquela coisa de uma nuvem, né? Uma coisa triste que acontece. Agora, nesse cardume de haters, já pintou alguma figura da família que você falava, opa, isso aqui é parente meu, coisa chata. Rolou já? Eu já, claro, como quase todos nós, né? É por isso que eu pergunto. Eu tive que sair de alguns grupos, de família, de amigos, de colégio, umas coisas assim, que chegou amigos de colégio rola muito. Não tem aqueles grupos de amigos de colégio, tudo. E como eu vi que eu estava em minoria mesmo, assim, de repente, né, em discussões tão até mal educadas mesmo, eu falei, gente, desculpa, eu não tô me sentindo, não tá me fazendo bem ficar aqui. E assim, e eu falo, olha, não está fazendo, eu vou sair. Assim, alguns eu voltei, em alguns momentos eu voltei, e todos já sabem, olha, eu acho que você tem que respeitar o outro. Se você tem, sabe, quando você está num grupo, né, democraticamente falando, eu acho que você tem que entender, você tem que medir as suas palavras, você tem que saber com quem você está falando, do jeito que você fala. Então, às vezes, vinham coisas que me magoavam profundamente, eram desrespeitosos com pessoas que eu gosto.
né? Nem era comigo, hein? É com pessoas que eu gosto. Então eu falava assim, olha, eu não vou ficar aqui, eu não preciso ver, ouvir e ler isso, né? Então eu vou sair, né? Me dê esse crédito e um dia eu volto. Voltei em alguns momentos, mas já avisei, gente. Olha aqui, não tem sangue de barata, né, pessoal? Pois é, mano. E tem também uma questão muito louca, né, Fernanda? Que todo mundo aproveita esse caso tem os amigos e tal, que eles repassam coisas, né? Isso é uma loucura que acontece, né? Não é um fenômeno novo, já de muito tempo, né? Mas o cara pega um artigo de não sei quem, eu, como jornalista, eu já recebi artigo de amigo meu, que o cara falava assim, olha que seu amigo escreveu, cara, olha que ele escreveu. Não era do cara, era um super fake. Do cara que eu conheço até o texto, de tanto que eu conheço o cara, né? Falei, esse cara não escreveu isso, gente. Vocês pegaram de alguém. Aí vai repassando, e o cara nem... Porque ninguém tem obrigação de checar, nenhum jornalista, não tá nem aí, né? O cara peça e repassa e tal. Vou mandar para a Fernanda aqui, um amigo dela, que escreveu essa barbaridade. Falei, peraí, o cara não foi ele que escreveu isso, vocês estão enganados. Até dizer que não é, papapá, aí a rede já fez aquele bolo, tá todo mundo falando mal do cara, que é o seu amigo, que não escreveu nada sobre isso. É muito louco esse momento, né? Muito louco. Verdade, total. Nossa, mas aí a gente vai aprendendo. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Sempre aprendendo. Isso estamos aprendendo sempre. E achei legal que você falar a preocupação também com a nova geração, né? Com a sua filha, que está aí com 17 anos já, né? Já é uma moça, né? Como a gente fala, já está trabalhando e tudo mais, né? Em design gráfico e tal. E o que a gente vai deixar para eles e para os netos, né? Para os filhos e para os netos. Isso é importante também pensar. Se ficar pensando só no hoje aqui, tem que pensar, né? Nós não estamos preocupados com o Pantanal, com a Amazônia, só por nossa causa ou por esse momento, né? É para frente mesmo. O que vai ser de legado isso tudo, né? E da cultura também, o legado da cultura. Estamos falando coisas muito incríveis. Vamos ouvir mais uma. Não esqueça. Essa Não Esqueça. Tem uma homenagem aí, essa música. Conta a história da Não Esqueça. Não esqueça. Foi composta pelo Nico Nikolaevski, gaúcho. Ele tinha aquela dupla, Tangos e Tragédias. Muito legal. Com o Ike Gomes, super amigo. O Ike, meu grande amigo também. E o Nico, ele morreu, né, muito cedo, ele estava em plena temporada com tangos e ficou muito doente, partiu. Essa canção ele não tinha gravado oficialmente e eu descobri numa gravação de YouTube dele. Eu acho que foi alguém que fez uma entrevista com o Nico e ele tocou a canção e ficou registrada ali, muito bonita. E é uma música que ele fez para a filha dele. Assim como Terra Plana, o John fez de presente para a Nina, né? Nossa filha. Sim. A filha do Nico também se chama Nina. Olha a curiosidade. E ele fez essa canção para ela há alguns anos e nunca tinha lançado. E ela é muito sincronizada com esse nosso tempo, né? Além da preocupação com o que mundo estamos deixando e assim, ao mesmo tempo que a gente quer dar liberdade para os filhos, mas a gente precisa cuidar deles, né? Certo. Em tempos de pandemia, na letra o Nico falou, né, sem saber que a gente iria viver isso, mas não se esqueça de lavar as mãos, né? Que é o que a gente está falando o tempo inteiro hoje. Então, teve uma sincronicidade na escolha do repertório quando eu comecei a alinhar as canções, que quando o disco saiu, as canções faziam muito sentido, assim, embora elas tivessem sido escolhidas antes, né? Então, assim, acho que é uma sensação que a gente fica, acho que as artes têm isso, a gente fica com as antenas ligadas e sentindo as coisas, e aí, de repente, o negócio tá para sair, quando acontece, o mundo está desse jeito, e a nossa leitura muda, fica muito mais forte, tem muito mais impacto, mas é uma coisa que estava no ar, né? Acho que a gente, aqui no país, a gente tem isso no ar já há algum tempo, né? Verdade. Essa sensação que, nossa, o que vai sobrar? O que Brasil vai sobrar se a gente não fizer algo a respeito, né? Então, assim, esse disco tem muito disso, né? Dessa sensação de vulnerabilidade. Isso. Não se esqueça que é tudo ilusão, não se esqueça de lavar as mãos, não é isso? Roda, não esqueça. Uhul! Eu te digo, minha filha,
esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. De volta com a Fernanda Takai, aqui ela está em Belo Horizonte. O pessoal aí de Minas tem feito um edital, tem ajudado os artistas nesse momento de pandemia. Eu estou falando de políticas públicas. Está rolando isso, Fernanda? Aí em Belo Horizonte, o governo mineiro, estão fazendo alguma coisa? Porque da outra vez que você esteve comigo, você falou, olha, estou preocupado. Inclusive na Rádio Inconfidência, a gente estava falando sobre programação musical. Aí você colocou essa questão, que eu não esqueci, falou, olha, estou preocupado e tal. E o que estão fazendo efetivamente nesse momento? O governo municipal, Belo Horizonte, o governo estadual de Minas, para ajudar políticas públicas mesmo. A gente sente muita falta ainda, sabe, de um cuidado maior. Tem algumas coisas, acho que o que veio agora, e que eu vejo todas os artistas e toda a cadeia produtiva da cultura correndo atrás, é de entender direitinho a Lei Aldir Blanc, de poder se cadastrar certinho, fazer tudo para poder finalmente ter acesso a esses recursos, né? Alguns institutos aqui têm feito destinado alguns recursos para ou aulas online ou apresentações online, desde grupo de teatro, de boneco, a peças também, a músicos. Então, assim, é feito ainda. Mas, assim, tipo, meio que agora só, olha só, 7 meses, agora que as pessoas estão conseguindo ter acesso a isso, né? Ficou durante muito tempo assim, e assim, os primeiros meses, aí você teve que recorrer ao que tinha, né? Era a família ajudando, site, montando o site para poder fazer doação, e agora que alguns mecanismos estão acontecendo. Só que assim, o que a gente precisa lembrar é que a gente precisa pensar isso, eu acho que até o final do ano que vem. Mais para frente, mínimo, tem razão. Né? Então, assim, esses recursos que estão sendo colocados agora, assim, eles não vão ser suficientes. Então, desde agora, esse movimento tem que ser feito, né? Mais uma vez. E tomara
que os governos em todas essas esferas assim coloquem a mão na consciência e percebam isso que você falou. A arte tem sido um elemento de salvação para muita gente, sabe? Durante esse tempo. Gente que, assim, nos primeiros meses, quando estava no isolamento completo, é livro, é filme, música, live de artista, até as entrevistas mesmo, né? Os artistas fazendo com os jornalistas, tudo. A gente ocupa um espaço muito importante na vida das pessoas. Só que a gente não vive de arte. Os artistas não vivem de, né? Vou trocar a minha música por um carrinho de supermercado. Isso ainda não acontece. Se acontecesse, a gente estaria feliz, porque a gente teria muita coisa para trocar, mas não é assim, né? a gente precisa de recurso mesmo, precisa entender que essas políticas sejam feitas, mas num tempo que faça as pessoas resistirem, né? Elas precisam sobreviver, precisam pagar, assim, o ensino remoto de quem não está, por exemplo, na escola pública. Você tem que continuar a pagar a sua mensalidade, né? E quem vive da diária, de onde vem? Então, é preciso... Para pagar o professor, para pagar a cadeia produtiva. Exatamente. Aí você falou do Teatro Bonecos, eu lembrei lá do... É o Viramundo, né? Não era Viramundo? Giramundo, desculpe, Giramundo. Eu falei Viramundo. Viramundo é a música do, né? É outra coisa. O Giramundo eu entrevistei, o pessoal, eles estavam no começo da pandemia preocupados que não tinham recursos também, porque tinha um museu e tudo mais. Como é que está essa situação? Você está por dentro? Sim, a gente fez uma campanha. Essa campanha está no ar ainda, 50 anos do Giramundo, SOS Giramundo. Vários artistas gravaram vídeos e tem uma... eles começaram a fazer bonecos em escalas diferentes, desde o boneco mais simples a bonecos mais complexos. Assim, se você quiser comprar é um jeito que eles têm de manter a oficina deles funcionando, né? E aí você leva para casa o seu boneco, eles te entregam aqui o boneco, você ajuda ao Museu Giramundo a sobreviver ali, né, a pagar seu aluguel, a pagar a limpeza, e as pessoas que trabalham, é muita gente, né? Todo mundo que o público vê, o público me vê, mas para eu estar aqui, para eu fazer a minha arte, tem um monte de gente, né? Claro. Quer dizer, aqui em casa eu consigo fazer algumas coisas que você fala, você tá sozinha aí, você grava, toca, tudo. Mas eu não é essa vida que eu tenho. A minha vida de verdade é ir para a estrada com a equipe grande, com iluminador, com road, com produtor, né? Assessor de imprensa, aquele monte de gente assim. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, não é da parte, a parte visível sempre tem de alguma forma um jeito. Essa parte invisível é que está muito desprotegida, né? Então assim, o Giramundo é um grande exemplo, como todas as outras companhias de teatro, de dança, né? E todos os artistas em geral, assim. Essas campanhas servem para isso, para a gente chamar a atenção. Eu posto na minha rede, aí, sei lá, o Skank vai e posta na deles e chama a atenção, fala, gente, vamos lá. Aí ainda bem que existe, as pessoas têm essa solidariedade. Sim. E assim, por menos que tenha, sabe, tem gente que contribui com R$5. Aliás, tem grandes projetos que eu estava vendo, e um deles até eu assino, de uma pessoa que vendia discos para mim na minha juventude. Hoje ele é DJ e tudo. Ele fez o Gotas Musicais, assim, que aí é R$5 você paga por mês. Ele te dá manda 2 músicas de artistas novos por dia no seu WhatsApp. Eu falei, olha que coisa incrível. E aí, mas de 5 em 5 reais, você vai juntando gente que conhece, sabe que ele é uma pessoa competente, a pessoa vai se virando. Vai se virando. Então, essas iniciativas têm que ser feitas. E aí a gente fala assim, como é que eu posso ajudar? Pode ajudar do mínimo que você fizer, ajuda. Eu lembrei do Giramundo, porque quando eu entrevistei, a questão do museu estava aí preocupante, né? Porque não tinha apoio oficial do governo aí, então eles estavam bastante preocupados. Mas como você falou, com atos de solidariedade é possível fazer coisas incríveis. Com um pouquinho de dinheiro, cada um dando um pouquinho, vai juntar tudo isso e consegue sustentar e depois ir para frente. É uma coisa bacana, né? Comovente mesmo essa possibilidade. Agora, eu acho que os governos têm ainda que cumprir o seu papel. Você falou da lei Aldir Blanc, que a gente acompanhou aqui desde o começo. O projeto até foi rápido, eu até estranhei, porque eu acompanho no jornalismo aqui da rádio, você sabe. A coisa foi até rápida, né? A Jandira, a Benedita da Silva, puseram, aí passou pelo processo da Câmara, depois do Senado, foi a sanção presidencial e a verba
demorou para ser a regulamentação, demorou e só agora a verba está saindo, mas tem uma burocracia absurda de cada um. Você tem que se inscrever nas secretarias de cultura locais, municipais e estaduais, né, para poder receber essa grana. Agora, os governos locais também podem fazer coisas mais emergenciais, como o caso Giramundo, que é uma coisa de Minas Gerais, né, importante, enfim, entre outras coisas, né? Mas as esse pessoas apoio vêm... precisa... Quando as pessoas viajam aqui pelo Brasil e vão buscar nas cidades, né? Quando eu vou a São Paulo, Rio ou para qualquer Nordeste, você vai em busca da cultura. A cultura são os artistas locais, são os, né, os museus locais, os restaurantes, né? Você vê que os restaurantes, quantos fecharam porque não conseguem atender aos critérios de ajuda, assim, tipo, o restaurante demorou para ter algum tipo de sinalização que ia ser ajudado, né, por alguma forma de lei e tudo mais. E aí, para isso, infelizmente, teve que diminuir o staff. Aí, quando ele diminuiu o staff, ou então de reduzir o pagamento dos funcionários, aí você não se enquadra, porque você não poderia ter demitido ninguém, ou você não poderia ter reduzido a hora de trabalho. Então, é cheio de coisinha que, no fim, você não tem acesso ao financiamento para ajudar. Porque todas essas... A produção de cultura local, assim, ela tem urgência, né? Não dá pra Claro, claro. Não, e a história, nós fizemos uma entrevista aqui sobre livros, sobre livrarias. Aí uma das donas de livrarias aqui, com o pessoal que era editor, que participou do debate com a gente, ela foi ao banco e falou assim, olha, esse momento aqui de crise, eu preciso seguir com o trabalho, eu tenho uma reserva, eu preciso de um financiamento. Não é que ela estava pedindo dinheiro, é financiamento. Financiamento, com juros, aqueles juros de banco, você sabe como é que é, né? O negócio não é fácil. O cara falou, não, esse negócio que você está fazendo, livro, não tem mais, isso aí não existe. O cara falou para ela, o que você está fazendo? Você está num negócio que nem vai existir mais. É tudo pela internet, todo mundo lê pela internet. Não tem mais livro, para que livro? Não tem livro. Então ela ficou assim, o que eu vou fazer agora? Né? Não é só levar o impacto da pandemia natural, porque tá as livrarias fechadas, mas ela buscou um financiamento e não houve apoio zero, porque tem muito banco aí que vende a ideia, estamos apoiando, você não, nós damos juros, é uma cascata. Então. E para a cultura, então, pior. Bravo o negócio. Vamos ouvir mais uma, então. Vamos ouvir. Porque música é curativa, é terapêutica. Pois ajuda a respirar. Opa! Ajuda a gente. Você sabe que teve aqui a nossa querida Monja Cohen. Você conhece, né, essa figura? Claro, já tive o prazer de estar em algumas feiras com ela, literárias. Pois é. Assim. E aí ela, desde o começo aqui, quando a gente estava meio desesperado no programa, né? Eu também inventei esse programa para não ficar louco, né? Senão, já imaginou ficar aqui em casa só? Não dá. E aí ela falou que tem que estar aquele respiro consciente. Então já deu um respiro consciente, agora vamos ouvir uma música. O que a gente vai ouvir? Tem aula de matemática a partir da seu tipo Miguel, o que vai ser? Vamos ouvir aula de matemática? Porque conta essa história aí. Aula de matemática está no DVD que eu gravei com o Marcos Valle e com o Menescal, né? E é uma canção que até sempre quando eu canto, assim, eu falo assim, gente, olha, também matemática não é meu forte, mas veja que o Tom Jobim conseguiu fazer uma canção usando vários conceitos matemáticos, né? Afinal, ele fez arquitetura, né, durante algum tempo. Sim. E aí ele falava assim, puxa, olha só, quando ele viu que o negócio dele era mesmo uma música, ele falou assim, mas pelo menos serviu para fazer a aula de matemática. Serviu para fazer a música, né? É isso aí. Pois é. Mas a matemática é tão importante, a gente é que às vezes a interface com ela, né, você tem uma certa angústia, assim, mas a gente usa a matemática intuitivamente para tanta coisa, né? Então, acho que matemática do Jobim vem aí humanizar, né, os números para ficar mais perto do coração. Você fez relações públicas, né, na Federal de Minas. Fafiche, na Federal. Na Federal de Minas. E aí, na hora de relações públicas, tinha aula de matemática? Não tinha aquela estatística? Assim. Tinha estatística, a gente fez. Você faltava nessa aula, você não ia? Eu ia e me esforçava para pegar o passo ali. Mas tinha estatística importante para a comunicação. Mas nós aqui das humanas, e eu confesso que os jornalistas falham muito, e eu sou um deles, como tantos outros, na hora de fazer cálculos, né? Então a gente tem que chamar sempre alguém para ajudar a gente. Com humildade, porque somos muito ignorantes nessa área. Então o máximo que eu trago aqui, uma regra de 3, né? Que é já um pouquinho mais... no máximo. Mas,
A grande sabedoria da vida é a gente saber pedir ajuda às pessoas certas. Pois é, e a nossa função de jornalista. A gente não sabe nada, mas a gente pergunta para as pessoas certas, aí a gente fala uma coisa, fala, o cara sabe não, a gente tem boas fontes, esse que é. Então vamos ouvir a aula de matemática. Roda! Uhul! Dividir sem raciocinar. Na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver este problema, eu tenho um teorema banal. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tantos corações a se integrar? É que infinitamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonada por você. Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir, só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade, vai dizer quem tem razão. Aí, Que bom demais. Aí cálculo sim. perfeito. Puxa vida. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com a Fernanda Takai, o disco chama-se Será que Você Vai Acreditar? Já está nas plataformas digitais esse trabalho todo? Já está nas plataformas e Não saindo deixei nem você presencialmente. tomar água. Rapidinho. Presencialmente também. O CD está pronto agora na primeira semana de novembro. É? Vai sair CD vinil também, Fernanda? Vai vinil. sair vinil também. O vinil Os ainda não mané, sei, mas os mané que gostam de vinil? Vai sair também vinil. o vinil sai agora em dezembro, se tudo der certo, porque tem uma fila grande. O que aconteceu é que tinha falta de matéria-prima, estava faltando o vinil para fazer o vinil. Material mesmo, material. É, E você está assim, você tá o disco rodando... tava- Desculpe. O disco ele estava
a gente foi esperando as fábricas reabrirem. As fábricas ficaram fechadas, né, Sim, lá em sim, Manaus. sim. E elas reabriram em julho, no final de julho. Então, assim, tinha um monte de gente para produzir. O meu disco Com ficou na fila encomendas. e ele sai agora. E vinil, tem fábrica aí em Belo Horizonte de vinil. São Paulo tem uma ou duas já, que aquelas que No Rio, foram resgatadas no Rio tem uma, tá Polisson, né, se não me engano. Polisson. Os meus são feitos na Polisson. Na Polisson. Tem gente que está encomendando de fora por conta de ser mais barato. Agora a Europa está muito mais caro por causa do euro. E aí o pessoal manda fazer em Buenos Aires por causa do peso. Aí tem tem vários, cada um está tentando, né? Para poder Aí, a continuar. matemática aí, ó. A matemática. E a matemática aí de volta, que loucura. Mas, falando em Tom Jobim, você é super bossa nova, né, Fernanda? Vamos combinar que se você tivesse nascido na época da bossa nova, você seria do movimento bossa nova, né? Ou isso aí é só uma identidade do seu som, do jeito de você cantar, que é bossa nova também? Você é uma bossa novista, digamos assim? Eu estava falando com o Marcos Valle há 2 dias, a gente estava junto num painel de um festival de cinema e de música lá em Los Angeles, tinha uma mesa brasileira, a gente conversando, e ele contando, assim, como ele era dos mais novos, né, assim, do movimento ali, mas como ele foi bem recebido, assim, como que o Tom e o Menescal viram ali nele o potencial com as músicas, ele fazendo aquelas canções no início de carreira e falou, não, Marcos, vem aqui, vem participar com a gente, mostra suas canções. Aí o Lira tava, e todo mundo, né, trocando aquelas figurinhas maravilhosas. E quando eu comecei a cantar com o Menescal e depois com o Marcos e fiz shows, tributo ao João Donato, tudo, essa turma me recebeu de uma forma tão carinhosa e tão amável e querendo me contar histórias e me ensinando tanto, que aí uma vez o Menescal falou assim, olha, você é da nossa turma. Eu acho mesmo. Isso aí, esse negócio que você canta em banda de rock, de pop rock, tudo. Eu falei, ô Menescal, eu realmente gosto de música pop, né? Mas assim, a bossa nova para mim é tão confortável, tão gostoso, eu me sinto tão bem cantando, assim, porque tem muito espaço para minha voz, sabe? Para essas canções. Então, assim, eu me sinto super à vontade com eles. Se você tivesse nascido lá em outras épocas, você seria certamente uma cantora de bossa nova, né? Pelo seu perfil, né? E o bom é que a bossa nova ficou até agora. Sim, e até vai hoje, ficar né? durante muito tempo. Muita gente pode ainda entrar nesse barquinho, né? Como diz o barquinho do Menescal. O barquinho do Menescal. Eu acho que é um estilo que representa a gente tão bem, né? Representa o Brasil com tanta propriedade, tanta dignidade, né? Sabe? A bossa nova ela é muito respeitada, assim. Você viaja o mundo inteiro, o pessoal fala assim, Brasil, e tá nos filmes, né? Grandes filmes de cinema, você tá lá tocando a bossa nova, você vai pro Japão, como eu tenho ido fazer show, bossa nova em todo lugar, bossa nova, vou fazer shows e tem o pedido para que eu toque algumas canções, tá assim. Você cantou em japonês bossa nova. Eu pus na rádio aqui. Pois é. Programação toca direto aquela bossa nova, né? Qualquer que você canta que é o Kobuné, né? Kobuné, o barquinho, e Nagoya, que é uma canção minha. E o Nagoya é minha, do João Donato e da Maki, a japonesa, e do John. Então tem 2 músicas que são em japonês, mas tem totalmente a aura da bossa nova, né? Pois é, e lá tem os adoradores da bossa nova, já disse o Marcos Valle, todo mundo, o João Donato que vai para lá, a Joyce que também abriu espaço, os músicos todos, né? Todo mundo cantando bossa nova lá. Você vai lá para a Olimpíada o ano que vem, se rolar a Olimpíada? Não sei, eu estive lá faz 1 ano, a última vez, né? A gente conversou em janeiro de 2019 no estúdio, e em julho eu fui para o Blue Note junto com a Alissa Ono, que é uma japonesa brasileira, né? A gente fez uma temporadinha no Blue Note Tóquio e Nagoya, e cantando muitas coisas de bossa nova. Então, assim, eu não tenho programação para ir, artisticamente falando, para me apresentar, e acho que eu não iria na época agora da Olimpíada, não. Eu gosto de um Japão mais calmo, mais tranquilo, vai estar muito cheio. Assim, e eu não sei. Não só cheio, porque também não sei como eles estão dizendo que vai ter, né? Porque quando nós estamos acompanhando aqui na rádio também, né? As notícias e tal. No começo eles falaram ia ter Olimpíada esse ano. Aí realmente não havia nenhuma chance, né? Aí adiaram já com a data marcada para o ano que vem. E ainda assim eu acho
um pouco arriscado, né? Porque tem gente que não vai. Como os Estados Unidos, o Brasil, né? Do jeito que a gente está, como é que vai levar? E ali tem uma aglomeração, a Vila Olímpica. Não sei se você já acompanha a Olimpíada, mas é uma festa internacional maravilhosa. E está todo mundo junto, agrupado. Acho muito difícil, mas os japoneses estão dizendo que vai rolar, né? Então. E lá eu acho que hoje em dia a gente tem que realmente esperar, né? É bem complexo, assim. Eu acho que eles mesmos, assim, não esperavam isso. Eles são tão programados. Na época que eu estive lá, eu estava hospedada em frente de uma loja, assim, que tinha uma barraquinha das Olimpíadas. Eu me lembro de ter comprado uma canequinha para minha filha. Então, eu trouxe, o ano passado, né, um ano antes, eu trouxe um souvenir. Então, assim, imagina, eles estavam super prontos, assim, ao contrário, assim, né, de a maior parte dos países, assim, fica se arrumando. Os estádios estavam prontos, todos estavam super prontos, as pessoas realmente treinadas e tudo pronto. E é triste, né, que assim uma festa como essa esteja sofrendo tanto. Mas eles só vão fazer com a segurança máxima, eu acho. Tenho certeza. São muito responsáveis, né? Super. E aliás, negócio de máscara, quando eu fui para o Japão, que eu vi, primeira vez que eu vi muita gente com máscara na rua, não agora na pandemia, na rua, foi no Japão. E o pessoal respeita, o cara tá um pouquinho gripado e tal, com uma proteção, e eles usam muito seriamente aquilo lá. É uma questão de respeito às outras pessoas. Se eu tô gripado, eu não vou ficar espirrando, passando perdigoto por aí. E aí os caras se protegem. E tem muita gente, né? Você deve ter visto isso. Verdade, né? Verdade. Essa é a preocupação com o outro, né? Muita gente fala... reclama, porque máscara é chato, tudo assim. Olha, você pode não se preocupar com você, mas assim, você tem que se preocupar com o outro. Então, assim, perfeito. Se você não é grupo de risco, se você se acha super saudável e tudo, mas o outro ali você não sabe, né? Então uma questão, é muito coletivo, né? É um pensamento coletivo que a gente precisa ter. O Japão, eu fui lá, tem Clube do Choro, tem o pessoal do samba, tem o pessoal da Bossa Nova, nunca vi tantas figuras, tantos grupos de música brasileira, de todo gênero, lá como tem em Toca. Um negócio impressionante, é impressionante. Eu fui no Clube do Choro, os caras tocam choro tranquilamente ali, maravilhosamente. Sabem tudo lá, de samba também. Incrível. Bossa Nova eu não cheguei a ver, mas impressionante. É impressionante como quando eles pegam uma coisa que eles gostam, né, e admiram os artistas, né? E é uma coisa muito bacana mesmo. Vamos ouvir alguém mais uma? Eu tenho aqui na lista Partida. O que é Partida? O que você vai falar de Partida? Partida é uma música que é minha e ela abre um disco que eu gravei no Inhotim. Foi o primeiro DVD gravado no Inhotim. E o único, acho que ninguém chegou a gravar. E eu fiz há muitos anos, eu queria... por ser frequentadora do espaço, achar incrível, assim, eu tinha o sonho de fazer uma gravação lá de um espetáculo, e aí Partida é uma canção que ela dá início, ela assim, é como se fosse um sonho, é um sonho meu andando por várias obras do Inhotim, mas que são mostradas de uma forma menos convencional, e no final desse clipe ele me joga no palco, e aí dá início ao show, que foi gravado à noite lá, então, mas eu acho curioso para quem conhece, ou mesmo para quem não conhece, né, dar essa referência que foi gravada nesse espaço que é o maior, né, Museu de Arte Contemporânea do mundo. Ao ar livre. Ao ar livre. Isso aí. Roda a partida. Vamos nessa.
De volta com a Fernanda Takai. Você tomou água? Quer tomar uma aguinha? Vou tomar uma aguinha, aproveitar. Toma uma aguinha enquanto eu estou aqui com você. Lembrando que a Fernanda Takai está lançando o disco Será que Você Vai Acreditar? Vai sair vinil no fim do ano, nas plataformas digitais. Várias músicas novas, todas produzidas nesse momento de pandemia. Vamos falar um pouquinho mais do repertório, hein, Fernanda? Que eu não estou falei, a gente está tocando algumas músicas de discos antigos e coisas, né? Mas eu queria falar que vocês escolheram. Vocês, é tudo produção de vocês, mas eu sei que tem músicas que não, que vocês pegaram de outros repertórios, de outros compositores. Como é que foi essa escolha, você e o John, para produzir tudo isso aí? Tem até com a Virginie, Pois é, a gente pode falar disso. Essa canção com a Virginie, ela é uma canção inédita, é minha e dela. Nós escrevemos juntas. Ela mora em Toulouse, né? Mora na França. E para mim, imagina, eu ali no meu início de banda, de colégio, buscando repertório de vozes femininas, assim, o Metrô fazendo aquele sucesso extraordinário nos anos 80, e assim, eu cantava a música do Metrô. Como é que era aquela música, Fernanda, do Metrô? Beat acelerado? Tem beat acelerado, tem Sandalo de Dandy. Como é que é o beat acelerado? Tem Olhar, né? Coração ligado, beat acelerado. Tem Olhar, né? O seu olhar me enfeitiçou, eu continuo a vagar. Tem tanta coisa, Metrô. Mas assim, a figura da Virginie numa banda, para mim, que estava começando numa banda de colégio, era muito importante. E aí eu me vejo, anos depois, compondo uma música com ela, né? À distância, né? E por quê? A gente tem um registro de voz muito parecido, a gente canta no mesmo tom. E ela me acompanhando pelas redes sociais, e eu também, a ela, assim, a gente começou a se conversar e ela me mandou uma melodia, uma harmonia para fazer a letra. Então, fizemos essa canção juntas e ela mandou a voz dela, gravada lá na França, e o John mixou aqui com a minha voz. Então, parece que a gente está cantando junto. E é uma música muito afetuosa, sabe? O Amor em Tempos de Cólera. É uma referência aí, né, ao livro famosíssimo do Gabriel Garcia Marques, e a gente ali cantando sobre como é importante a gente buscar o amor no dia a dia, esse amor que às vezes está só precisando, na letra fala de um peteleco para acordar, sabe? Um olhar mais cuidadoso, é você se conectar também com a natureza que está perto de você. Então, na música, nessa canção, tem até barulhinho de chuva, tem cachorro latindo ao fundo. Então é uma música para trazer um pouco de aconchego, justamente nesse momento que a gente ficou tão jogado, né? Tão à deriva, né? Tem a ver muito com esse momento, né? E ela foi feita ano passado. Você é muito louco. Ela foi feita ano passado e lançada agora, mas a leitura dela é completamente agora, né? Assim, beleza. Que a gente e a Virginie vai voltar ou ela mora lá? O que ela faz lá em Toulouse? Você que agora? Ela mora lá. Ela se casou e o marido dela era diplomata, então eles viajaram muito. Ela mora lá hoje. Ela é viúva. Tem vindo ao Brasil, vez por outra, fazer apresentações com o Metrô, retomou. Ela fez canções agora com Edgar Escandurra também, com Ira. É isso aí que eu lembrei. Alguém me falou que ela tinha um trabalho novo, e você está juntando todas as outras. Então, ela está nativa, voltou, depois de algum tempo, ficando mais quietinha, ela voltou a se encontrar com a música. Legal, bacana. Agora eu fiquei com vontade de ouvir essa aí. Vamos botar essa daí. Não tem um clipe, não faz mal. Na rádio a gente vai ouvir. Não, coloca a música, por favor. Vou botar a música, não é? Poxa, agora vai. Agora vamos mudar o roteiro, não tem problema nenhum. Vamos botar aqui o Amor em Tempos de Cólera com a Fernanda Takai e a Virginie. A Virginie, que era da banda Metrô nos anos 80, super sucesso, e está nesse disco, Será que Você Vai Acreditar? Roda! Vamos rodar. Que é isso? Respostas, mas espero tempo pra ser sincero. O amor não tem desculpas quando está perto de ti.
Mesmo em dias de trovão, rasgando a escuridão, há sempre um brilho que esquenta o coração. Se a chuva apertar, será abrigo. Se o amor está quieto, basta só um peteleco. Logo acorda em um sorriso, faz a vida melhorar. Você pensa, não sei não, pode ser só ilusão, miragem no deserto. Arruma sua casa, pés no chão, estica suas costas. É tão bom. Arranca do seu peito o amor é engraçado e ao seu lado quer viver. Mas esteja preparado, com cuidado não vai sofrer. Mesmo em noite sem visão, rasgando a escuridão, havia abrigo. Arranca do seu peito solidão. Arruma sua casa, pés no chão, arranca do seu peito solidão. Estamos de volta aqui com a Fernanda Takai, falando de todos os trabalhos dela, falando da família também. Ela falou um pouco da família, mas a família está se cuidando, fazendo o lockdown certinho, o confinamento, a quarentena, com a filha, né? O John no estúdio, e trabalhando e produzindo, né? Porque é uma forma também de não ficar muito pirado, né, na situação. O que você tem visto ou ouvido nesse momento? É claro que você está produzindo e a gente está falando do disco, será que você vai acreditar que você está lançando, e, enfim. Mas o que você tem ouvido legal nesse momento aí de pandemia? Ou se você tem tempo para fazer isso também, né? É uma boa pergunta também, porque muita gente está consumindo tudo. Você tem lido algum livro interessante, alguma coisa bacana? Que eu acho legal isso, que as pessoas que gostam de você e te acompanham querem sempre saber, né, o que você está fazendo. Essa, né? Revista Amiga quer saber. Eu tô O que fazendo... Fernanda Takai está fazendo nesse momento? Então, o que eu tô agora, que a minha quarentena está ficando a quarentena que muita gente teve no início, né? Que como eu trabalhei muito no disco, gravei, mixei, lancei, fiz, né, toda a divulgação do disco. Agora que eu tô tendo um tempinho mais para poder. Hoje eu vou ficar só assistindo série, vou pegar um livro aqui que estava parado e vou ler coisas que minha filha me recomenda, que às vezes eu não estava tendo tempo, ou mesmo ela mesma falando assim, vamos assistir junto, né, no fim de semana, porque o ensino remoto é remoto, mas é puxado, é muito dever de casa. Ela fala assim, nossa, mãe, eu estou fazendo muito dever de casa. Os professores assim, não, mas quando você tiver um tempinho, a gente vê junto. Então a gente assistiu junto algumas coisas, né, alguns clássicos assim que eu queria que ela assistisse, eu e John, a gente fez uma listinha para mostrar para ela, assim. Curiosamente, eu peguei dos meus livros que eu tenho, eu ganho muito, né, em viagens,
E vez por outra, algumas pessoas que eu não conheço me mandam livros e eu sempre abro e falo assim, olha, tá na minha pilha aqui, eu vou ler. E algum dia eu te escrevo. E eu peguei um livro que eu simplesmente abri e não consegui parar de ler, que eu achei incrível. É de um autor que é médico, que se chama Sérgio Mudado. O livro é A Chama e o Vento. E é uma história que eu não quis ler, não li nem o prefácio, nem a apresentação, nem nada. Eu fui na história e eu te juro, eu comecei a ler a história, eu não sabia se era ficção ou se era baseado na vida dele, assim mesmo, né? Porque tinha tanto detalhe, tanta coisa. E depois aqui, no final que eu vi assim, não, isso aí foi baseado na vida, né, de uma pessoa que como ele era médico como ele, então ele meio que juntou a história dele de vida como se fosse a irmã dele. Mas é uma história incrível, eu não gosto nem de dar spoiler, mas para quem acha que no Brasil não teve ditadura, poderia ler esse livro e ver como as pessoas se envolveram e como as famílias foram tão afetadas em níveis muito profundos e que é um desrespeito enorme a gente até hoje ter que lidar com esse tipo de coisa, sabe? A Chama e o Vento, do Sérgio Mudado, muito bacana. Legal. Eu falei de literatura porque você me deu um livro de presente que você fez quando você esteve na Hora do Rango aqui comigo, comendo pãozinho de queijo. E dei para o meu neto lá, né? Tá lá na França, lá o livro seu, já é um sucesso na França. Sucesso Que beleza, que bom. Meu neto já tá lá o livro, né? Sucesso na França, você vai falar. Aqueles caras que mandam um livro, só já sucesso lá. Tem a família toda do cara tá lendo lá, os meus netos estão lendo então. E você continua escrevendo ou você deu uma parada nas coisas que você fazia de literatura? Então, eu assim, agora como eu fiquei muito focada no disco, no trabalho com o disco e resolvi depois de um tempo fazer as coisas, eu estava fazendo tudo meio misturado, sabe? Eu começava a fazer disco com livro, com música, assim, ainda é meio misturado, né? Tanto que eu tenho que ficar contando para as pessoas, não, eu não saí do Patofu, o Patofu continua, eu lanço disco solo, mas tem o Patofu também, né? Tem que avisar, tem que avisar. Tem que avisar, mas eu parei de escrever, foi as colunas que eram semanais, que eu escrevi durante 6 anos, aí eu dei uma paradinha para poder me dedicar de novo mais à música, à composição e a tudo que a música todo o tempo que ela me ocupa, que é bastante coisa. E as colunas você escrevia sobre que assunto, só para quem não sabe? Então, eu tinha meia página de jornal, eu escrevia contos e crônicas e eu não escrevia sobre música, não era uma coluna sobre música. Vez por outra eu pegava algum personagem da música com que eu me relacionei, mas geralmente era aquela visão bem do meu cotidiano como ou dona de casa, mãe, filha, minhas experiências em viagens. Era uma coisa que mostrava muito do que eu sou, além de ser uma cantora, assim, meu comportamento, Fernanda, pessoa, né, dona de casa normal, e mãe da Nina. Isso. E o livro que eu li, que você é muito legal. Você tem o dom também para escrever, não é pouca coisa não. É muito legal. Eu tenho, obrigada. Eu tenho 2 livros infantis e duas compilações de crônicas e contos, né? Mas assim, está para o futuro eu continuar. Fatalmente eu vou querer escrever outra coisa, né? Que eu falo que eu não gosto muito de anunciar o que eu vou fazer. Na hora que eu chego, eu já... Olha o que eu fiz. Pimba, Já está pronto. E antes de começar o programa, a gente estava falando sobre biografias, né? Citei aqui dos Mutantes, o livro da Rita Lee, você lembrou de outro livro da Rita, enfim, né? E você pensa em escrever alguma coisa, a história do Patofu, a sua história, ou você quer que outra pessoa escreva sobre você e o João, a história do Patofu, ou qualquer coisa nessa linha? Se o Patofu e a minha pessoa assim forem um assunto né, tão importante assim, eu adoraria que alguém escrevesse em algum momento. Assim, eu não acho que eu deveria ser a pessoa para escrever. Eu acho que o trabalho jornalístico de alguém que vá tentar contar essa história do ponto de vista, né, fora do que a gente é mesmo, assim, eu acho que é mais saudável. Eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do Rui Castro. Você citou Fernando Moraes, também outro cara. Sim, essas pessoas que vão atrás e que levantam a história do artista, do personagem, através
né, de matérias ou de conversa com gente que conviveu com eles, assim, acho isso mais saudável, assim, porque E tem que também cruzar, né, todas as informações. Tem o seu depoimento é fundamental, enfim, né, do John, claro, e também das pessoas que conviveram e convivem com você, que vão trazer uma outra visão sobre você, que aí é legal isso, né? E é isso que eu acho legal, isso que eu acho bacana, porque você numa autobiografia, você escreve um sentimento seu, é outra pegada. E vai ser filtrado, né? Vai ser filtrado. Claro. Você vai ter um filtro de coisas, que alguns assuntos você não vai querer tratar. E assim, tem que ser não autorizada mesmo. A pessoa tem que, né? tem que buscar levantar aquilo tudo e escrever. Assim. Eu admiro quem faça isso, assim, porque é um trabalho enorme, tem que ter muita responsabilidade e tem que ter muito talento para encadear todos aqueles fatos, né? Tem alguma biografia que você se admira? A gente falou da Bossa Nova e tal, que você ainda acha que está faltando aí para você descobrir ou para você ler a respeito de algum artista que ainda não tem essa história contada, que você gostaria de ler sobre ele? Enfim, uma biografia que está faltando aí no mercado. Tem algum aí que você acha? Não, um cara que é muito importante. Acabou de sair um livro, né? É uma biografia. É o Menescal, né? O Menescal que fez 83. Fez 83 anos agora. Ele tem uma história incrível que escreveram sobre ele. Agora acabou de sair um que acho que foi a Cláudia Menescal. Acho que ela é uma sobrinha dele que escreveu. E que é muito interessante porque é uma pessoa que está aí, que ele teve dos dois lados, né? Sim. Ele teve do lado artístico, exatamente, teve na gravadora, lidando com vários artistas, gêneros completamente diferentes, e teve o lado dele criador, né? E que ele está aí até hoje, né, na atividade, é uma pessoa que realmente precisava ter essa história contada. Só que eu acho que assim, depois tem que ter outro livro, porque ele vai fazer muita coisa ainda, nunca vi, tem muita energia. E como é que você vê essa turma toda que está passando dos 80, dos 70, vai? Como o próprio Marcos Valle, que eu entrevistei e fiquei encantado, que ele está compondo, o cara não para e tudo mais. Essa geração, né, que tem mais de 70, 75, e até para falar do Beatles, eu sei que você gosta, né? Paul McCartney acabou de gravar um disco que ele fez em casa, que é o Paul McCartney 3, ele toca tudo, que nem o John, né? O John toca tudo nisso. Não é o nosso Paul McCartney. E aí ele lança um disco, então você vê o cara que está quase com 80, né? E com essa energia toda. E os artistas brasileiros também me encantam, né? Todos eles. Aí Elza Soares gravando discos com novidades, não é gravando coisa que ela já cantou, nada, é coisa. Os artistas propondo, os compositores, músicas para ela e ela canta. E tantos artistas que já passaram dos 70 e picos, né? Produzindo o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Exatamente. Um monte de gente, né? O João Donato também, né? João Donato, que está com 80 e não sei quantos, né? 86, eu acho. 86, gente, 87. não é um exemplo, é por aí. 84, não é um exemplo. Acho que 84, desculpa. Acho 84. Mas não é um exemplo para a gente todo, né, que o pessoal fala, a minha carreira já está acabando, então o cara se sente... Esses caras estão aí na produção, estou falando internacional, nacional, é um exemplo, é uma referência, né, Fernanda? Como que você vê isso? Poxa, é tão bom, né? Lembrando ainda Tom Zé, Gal. Tom Zé, Gal Costa, isso mesmo, tem tanta gente. Eu acho que para quem faz música, assim, é um presente, porque eles têm uma história já muito importante e, ao mesmo tempo, estão aí dispostos, né, com saúde, se apresentando e levando a nossa música não só para cá, muitos deles viajam, né, fazem longas viagens e fazem turnês ainda internacionais. É um espelho incrível para a gente, sabe? O jeito que eles cuidaram da música até agora, né, da carreira deles, e como eles têm essa vontade ainda de se mostrar e de dar entrevista, de falar sobre música e de influenciar e de ser um ponto ali de apoio para quem, né, para quem está ali na... Ó, tá entrando uns bichinhos aqui, ó. Opa, tá na hora, tá. Deixei aberto. Já fechar, vamos fechar já a entrevista. Porque não, é só para avisar, se tiver voando assim. Tudo bem. Mas eu acho incrível isso, acho admirável. Tomara que eu tenha essa mesma vontade. Eu ia emendar exatamente, que eu quero ver a Fernanda Takai daqui uns anos, muitos anos. Se eu estiver vivo, eu entrevistá-lo e falar, estou lançando um disco novo e tá. Legal, né? Eu acho isso incrível. Eu acho eles é uma geração
vencedora, atravessaram épocas complexas da carreira, e de vida, e de país, e estão aí, né? Estão aí se mostrando e sendo julgados, né, o tempo todo pelo trabalho que estão mostrando, assim. Não é fácil isso. Não, e não tem medo de essa serenidade, né? Essa serenidade de poder falar. E não tem medo de estar produzindo hoje novas coisas que não tem nada a ver com o que eles fizeram antes e tal, né? E ainda levando o cacetada, isso que é o pior. Pô. Pois esse julgamento feroz que existe. Fernanda, nós estamos no finalzinho e a gente vai ouvir My Girl, que você vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero agradecer muito a sua boa vontade aqui com a Rádio Brasil Atual. Estamos no YouTube também, com esse Colibri na Quarentena. Foi um prazer conversar com você. E como eu disse, espero vê-la várias vezes aqui em São Paulo com shows, né? Quando tudo isso passar, e que espero que passe logo, mas com vacina, né? Direitinho. Sim, a gente não é louco de voltar que nem... Tem um pessoal que está fazendo coisa já, tem festas clandestinas, bailes. Não, é complicado o negócio, mas tem que fazer do jeito certo e tem que aguardar. Precisa ter paciência, né? E um ajudando o outro, como você está fazendo, ajudando os seus pares aí, os artistas que estão na cadeia de trabalho com você e a gente aqui também colaborando com todo mundo que puder, né? Que a gente faz isso também através da rádio. Então, quero mandar um beijão, aquele abraço fraternal, aquele abraço virtual. Aí, o abraço é assim que eu faço quase um desenho aqui, um abraço para você. E a gente fala de My Girl. Vamos falar um pouquinho de My Girl. Pato Fu, terminar com Pato Fu, né? Onde tudo começou. E vamos terminar a matéria com o Pato Fu. Um papo. Eu escolhi a gente terminar com o My Girl, que foi um vídeo que a gente fez isolados também, cada um do Pato Fu, inclusive os monstrinhos que cantam com a gente, porque é uma canção de música de brinquedo, né? É o Groco e o Ziglo do Giramundo, eles também na casa deles gravaram. E é um jeito que a gente tem de continuar vivo e mandar para o nosso público ali esse recado: olha, a gente está em casa, a gente está produzindo, né? E fica em casa também. Não desgrudem da cultura, tenham a cultura como um momento de paz e um respiro para vocês, assim, o tempo inteiro. E é uma canção muito bonita, assim, que a gente recebe muita mensagem por ela, de pai e mãe mostrando para filhinho, ou de avô, falando assim, do meu tempo, e tá lá, e tá um bebezinho ouvindo. Então, assim, acho que é legal isso. Legal. E com essa música a gente termina o papo, então, e lembrando que você tem os trabalhos que ou será que você vai acreditar já nas plataformas digitais, né? E depois em vinil, depois CD físico, tudo mais. Os shows pro ano que vem, o de brinquedos, Pato Fu e Fernanda Takai, que são os 3 trabalhos que você vai fazendo por aí, que a gente aguarda, então, o mais breve possível com essa vacina. Se tudo der certo, a gente vai estar junto proximamente. Então, muito obrigada, de novo, Colibri. beijão. Beijo pra você. Faz aqui um abraço virtual. Um abraço. Tchau. Beijão. Valeu, querida. Até mais. Até a próxima. Tchau. Pitomba, 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 pitomba. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? My girl, Talking about my girl. my girl. I've got so much honey, the bees and for me.
Talking about my girl. My girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I even love the month of May with my girl. Talking about my girl. My girl. Talking about my girl. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Barbatuques. Fique com a gente.